Olá pessoas, como vão? No último vídeo a gente falou um pouco sobre o funcionamento do Grasshopper e dessa vez eu queria falar um pouquinho aqui sobre o que é o Carcará, como é que ele funciona e algumas particularidades para a gente seguir aqui para a parte prática. Bom, então do que se trata, né? O Carcará ele é um protótipo de plugin desenvolvido aqui pelo Red que vai agregar algumas funções de consulta a bases de dados já referenciados, bases essas estruturadas em PostgreSQL. Por que eu estou chamando ele de um protótipo de plugin? Porque, efetivamente, a maioria dos plugins no Grasshopper são compilados em C Sharp, normalmente desenvolvidos dentro da plataforma do Visual Studio, e isso gera uma bibliotecazinha compilada no arquivo único .gha, que é como, por exemplo, o Telepathy, aquele outro plugin que a gente instalou. E no caso do Carcará, a gente ainda está trabalhando aqui com um conjunto de clusters, um conjunto de objetos de usuário, que são arquivos independentes. Isso tem algumas vantagens e algumas desvantagens. A vantagem principal é que é muito fácil fazer algumas revisões, né, sobretudo em componentes específicos. É muito fácil pegar um desses, fazer uma pequena revisão e substituir o arquivo, né? Cada componente é um arquivo. Por outro lado, se torna um pouco a desvantagem, né, se torna um pouco difícil fazer atualizações em algoritmos prontos. Como eu não tenho uma biblioteca dentro da qual o algoritmo, né, o arquivo de Grasshopper, vai buscar uma referência para aquele componente, para aquela função, então, se eu tiver um algoritmo já pronto, mesmo que eu instale uma nova versão desses arquivos do Carcará, eu vou ter que fazer uma substituição manual das minhas funções. Mas quando a gente for para a parte prática ali, talvez isso faça um pouco mais de sentido. E aí, como é que funciona, né? Se vocês chegaram aqui depois de terem assistido aos cursos anteriores de QGIS, e principalmente o de QGIS mais banco de dados, vocês viram lá a construção de uma conexão com o banco de dados lá dentro do QGIS, e vocês viram que a primeira coisa que a gente configura, né, é dizer aonde é que é esse servidor que armazena essas bases de dados, e depois configurar o nome dessa base de dados que está sendo consultada. Então a gente tem aí uma primeira camada, né, o servidor, o computador, onde esses dados estão armazenados. E efetivamente a base de dados que está sendo consultada, que é uma coisa que a gente configura já na conexão. Quando a gente está trazendo esses dados para o Grasshopper, a gente já viu no vídeo passado que o Grasshopper ele lida bem com listas. E as coisas no banco de dados são tabelas, né? Então, como é que a gente faz essa conversão? A estratégia aqui do Carcará para fazer essa adaptação foi imaginar que eu sempre vou consultar numa tabela uma coluna. Porque uma coluna efetivamente tem uma estrutura de uma lista, né? Ela vira tabela se eu tenho uma série de colunas juntas ali. Mas efetivamente uma coluna sozinha, ela tem a estrutura de uma lista. Então eu estou sempre consultando uma coluna para eu ter uma estrutura com a qual o Grasshopper consegue lidar. E para eu chegar nessa coluna, essa coluna tem um endereço, essa coluna pertence a uma tabela, essa tabela está dentro de algum esquema, e esse esquema, consequentemente, está em alguma database que está em um servidor. Para o Grasshopper, né, para as configurações aqui do Grasshopper, a ideia é que a gente tem mais ou menos a mesma estrutura, a gente tem algumas coisas que são configuradas pela conexão, como o servidor e o banco de dados. Agora, outras coisas são pela consulta. E aí a gente tem essa estrutura, que quem viu o curso passado também vai se lembrar dela, né, essa linguagem estruturada de consulta, que tem essa estruturinha básica aí de declarar, né? Selecione uma coluna de uma tabela que está no esquema e, eventualmente, onde uma condição se estabelece. E aí, quando a gente vai para dentro do Grasshopper, eu tinha falado alguns vídeos atrás que uma das grandes vantagens da gente estar vindo para um modelador algorítmico que tem uma interface visual de programação é a possibilidade da gente ter uma composição de algoritmos que é visual, né, que é diagramática. Se eu tenho a necessidade de escrever um código desse, né, de escrever uma sintaxe textual dessa,
eu mato, né, eu anulo um tanto as potencialidades, as vantagens de eu estar usando interface visual de programação. Então, o Carcará vem aqui para resolver duas questões. A primeira delas é estabelecer uma conexão com um banco de dados, porque o Grasshopper não faz isso nativamente. Então, eu tenho que ter aí alguma coisa para estabelecer essa conexão e, aproveitando esse movimento, tentar traduzir essa estrutura para algo que retorne as funcionalidades de uma interface visual de programação. Então, a estrutura geral, a estratégia geral é um pouco essa, de pegar uma série de consultas que são típicas, que são recorrentes, tentar separar nessas consultas aquilo que é estrutura da consulta, coisas que não mudam, né? Então, se eu for ter uma consulta como essa, né, selecione uma determinada coluna de uma determinada tabela, de uma tabela que está no esquema, onde uma condição se estabelece, esse select, esse ponto que tem entre o table name e o column name, esse from, esse ponto que tem entre o esquema name e o table name, esse where e esse ponto e vírgula, tudo isso não muda. Agora, o nome da tabela muda, dependendo do que eu quero consultar, o nome da coluna, o nome do esquema e a condição. Então, a ideia aqui foi separar aquilo que muda daquilo que não muda, juntar essas coisas na ordem certa usando um concatenador de texto, que é uma função nativa do Grasshopper, e isso geraria essa query, geraria essa consulta. Essa consulta ela passa então para um conector via Drive ODBC, né, esse componente aí está nomeado genericamente de ODBC Query, que foi escrito em C#. Então foi uma coisa aqui que a gente programou, um modulinho, né, uma pequena rotina de código para fazer essa conexão, usando o módulo C# presente no próprio Grasshopper, e essa query passa por esse ODBC Query e me gera um resultado. Então eu junto tudo isso e tenho uma função do Carcará, que é um cluster. Dentro do Grasshopper a gente pode fazer esses clusters comumente, né, pedacinhos de código que se repetem, a gente transforma num cluster, num agrupamento que fica sob uma mesma denominação. E aí para o usuário, o que o usuário vê são só as variáveis e o resultado, né? Então, a única coisa que o usuário vai ver vão ser esses inputs que estão sendo pedidos de nome de esquema, nome de tabela, nome de coluna, condição, e vai receber o resultado. Tudo que está acontecendo dentro do cluster não fica, pelo menos à primeira vista, visível. Quando a gente está consultando dados alfanuméricos, basicamente é aquela estrutura, não tem muito o que tirar. Fica muito parecido com as consultas que já foram vistas no módulo passado do curso, QGIS e bancos de dados. Agora, quando a gente trabalha com geometrias, aí existe uma pequena questão aqui, que é o seguinte: se vocês abrirem o PGAdmin e consultarem qualquer dessas tabelas, né, que originalmente era um shape, quando a gente abre essa tabela lá no QGIS, vem um shape, a geometria está lá, a gente não se pergunta muito sobre isso. Agora, quando isso vai para o banco de dados, isso vira uma tabela, como qualquer outra tabela. Então, a geometria vira mais uma coluna. No QGIS, ela é automaticamente transformada numa geometria visível, para a gente, compreensível, mas no banco de dados, essa geometria é uma coluna. E essa coluna, né, o formato, a maneira como o banco de dados traduz essa geometria para algo que cabe numa tabela, com esse formato aqui, que é um hex-encoded well-known binary. Então, é esse catatal de letra e número aqui, que o QGIS sabe o que fazer com isso. Quando você dá isso aqui para o QGIS sabe o que fazer. Agora, quando você dá isso aqui para o Grasshopper não sabe o que fazer. Então, outra coisa que o Carcará trabalha são essas traduções de geometria. A gente trabalha um pouquinho a query quando vai trabalhar com geometria. Então, ao invés da gente fazer essa consulta comum aqui, selecione a coluna G1. Normalmente, nos shapes, o nome da coluna é G1. Selecione a coluna G1 de uma determinada tabela, etc. A gente usa essa funçãozinha aqui, que é uma função do PostGIS, que é a sttext, e encapsula essa geometria com essa função. E o que essa função faz é traduzir esse well-known binary
para um well-known text, né, para um texto legível. Então, se for polígono, ele vai me dizer aqui que é um polígono, se for linha, vai me dizer que é linha, se for ponto, vai me dizer que é ponto. E vai me dar um conjunto de coordenadas aqui, né, aqui é a coordenada x, espaço, a coordenada y do primeiro ponto do polígono, vírgula, a coordenada x, espaço, a coordenada y do segundo ponto do polígono, e por aí vai, até eu chegar aqui no final. E aí, como é um polígono, não é uma polyline, o primeiro ponto, 547.685.43750526, as coordenadas do primeiro e do último ponto são iguais. Né? Esse polígono ele se fecha. E só para dar uma pequena ilustração, quem tiver curiosidade consegue abrir esse cluster, né, dar um clique duplo nele e vai ter acesso a isso aqui que está em tela. O que a gente faz com isso, né, esse well-known text, ele sai bem aqui. Né, aqui a gente tem as variáveis, essas variáveis passam aqui por um concatenador de texto, esse concatenador de texto vem aqui para esse ODBC query, e bem aqui eu tenho esse resultado, né, escrito polygon, abre parêntese e todas essas coordenadas. E o componente que lida com geometrias, ele vai ter uma série de filtros aqui para eliminar caracteres de texto, separar quais são as coordenadas x, y, z, separar elas de maneira estruturada e ordenada, passar isso para um construtor de pontos, então eu ploto todos os pontos como geometria do Grasshopper, e tem um testezinho aqui para ver pela estrutura se é polígono, se é ponto, se é linha, para ser reordenado e estruturado de acordo, e eu ter aqui no final, né, como a gente tem aqui, uma geometria. Então, essa aqui é a pilha de consulta de geometria, Query Geometry Entities, e eu dizendo qual é o esquema, dizendo qual é a tabela, e dizendo mais dois fatores que eu vou já falar sobre eles daqui a pouco, eu tenho como resultado algumas geometrias plotadas em tela, e se mostrou útil. Então, a gente deu aqui como saída também as chaves primárias da tabela, essa que esteja sendo consultada, porque se eu tiver algum reordenamento, algum cálculo novo, eu posso construir tabelas novas que têm a mesma chave primária, então eu posso fazer uns joins depois com essas minhas produções. Então, efetivamente, o Carcará tem aí um conjunto de ferramentas separadas em algumas temáticas. Primeiro, algumas ferramentas que foram tratadas aqui como os assets de modelagem. Algumas tarefas típicas que a gente repetia sempre nesses lidos com geometrias já referenciadas. Então, a gente criou alguns clusters para isso. Aqui a gente tem um conjunto de funções que são consultas típicas, então eu saber todos os esquemas que estão presentes em um banco, eu saber todas as colunas, todas as tabelas, os valores de uma determinada coluna. Aqui são coisas que lidam com geometria, então eu tenho o Query Geometry Entities aqui, todas as geometrias de uma mesma tabela. Aqui um filtro espacial em valores de atributo. Esses dois aqui são produção de dados novos. Com esse aqui eu produzo um shape a partir de alguma coisa gerada no Grasshopper. Com esse aqui eu produzo só uma tabela sem geometria. Alguns utilitários que são usados em conjunto aqui com as queries. Então, um construtor de string de conexão, uma lista com alguns SRIDs que são comuns, uns cálculos de fatores de correção, etc. Um grupamento aqui que a gente está ansioso para desenvolver um pouco mais, que é esse de Data Visualization. Aqui a ideia é que a gente tivesse alguns gráficos, alguns gráficos interessantes. Né? A gente tem hoje em dia um scatterplot, né? Mas a gente poderia ter um boxplot, poderia ter um histograma, enfim, um conjunto de gráficos aqui que seriam interessantes para representar conjuntos de dados e dar algumas leituras estatísticas. Por enquanto a gente tem só um. Mas a gente tem aqui um conjunto de ferramentas que é capaz de transformar qualquer coisa que a gente esteja trabalhando dentro do Grasshopper em um gráfico SVG. Né? Então eu posso exportar como SVG e abrir em qualquer programa gráfico e colocar numa publicação qualquer que seja. E aqui a gente tem um conjunto de componentes que é chamado de Surrounding Analysis. Esse aqui é resultado específico da pesquisa modelando a percepção, que tinha como intuito
calcular alguns índices e indicadores para aferir mudanças no contexto, no entorno de bens tombados ou de bens importantes do patrimônio cultural edificado. Mostro um exemplo bem rápido lá para o final aqui dessa apresentação. E efetivamente a gente tem esse conjunto aí de, acho que são 29 ferramentas nesse ponto que a gente está agora. Antes da gente passar para a parte prática, eu queria fazer uma pequena observação sobre consultas com geometria. E aí eu vou relembrar aqui alguns conceitos que vocês já devem ter visto no curso básico de QGIS, né, alguns conceitos de geoprocessamento. Vocês devem lembrar que o nosso sistema de referência de coordenadas padrão, aqui para Fortaleza, na verdade para a Latinoamérica, é o CIRGAS 2000, e o Datum é o CIRGAS 2000, e a gente usa aqui para Fortaleza o sistema de referência de coordenadas CIRGAS 2000 UTM-24S. Então esse complemento UTM-24S é um sistema de planificação, né, de transformação de coordenadas geográficas em coordenadas cartesianas, e esse UTM é uma sigla para Universal Transverso de Mercator, né, um sistema que trabalha essa ideia para você fazer uma planificação dessa esfera, né, num sistema cartesiano e poder trabalhar esse mapeamento. Você tem esse cilindro que intersecta transversalmente o eixo de rotação da Terra e estabelece essa fatia, né, nessa interseção, que é o que a gente chama de fuso. Então, essa fatia cobre mais ou menos 6 graus, eu tenho 60 fusos. O fuso 24, ele passa aqui pelo Ceará, então quando a gente vai trabalhar com coisas aqui da nossa região, a gente usa o fuso 24. E como a gente está no hemisfério sul, a gente usa o setor sul desse fuso 24. Então, a ideia é essa, né, que você tem diversos cilindros aí, que vão rotacionando, estabelecendo esses fusos. Aqui no Ceará passa o fuso 24, e a gente está abaixo da linha do Equador, então a gente está no setor sul. Quando esse fuso se planifica, ele tem esse formato aí, né? Quando ele se planifica, eu tenho umas bordas aí arredondadas, mas a ideia, quando ele se planifica, é estabelecer um sistema cartesiano. E como é que esse sistema cartesiano se estabelece? Você tem metade sul e metade norte, elas se dividem na linha do Equador. Então, o Equador é uma linha divisória importante. São dois sistemas separados. Então, o que acontece para o norte e o que acontece para o sul, as coordenadas são separadas. Do ponto de vista aqui de um sistema cartesiano, eu tenho para o setor norte, a linha do Equador é o x igual a 0. E aí vai crescendo as minhas coordenadas aqui. Eu disse o x igual a 0? Não. Eu quero dizer o y igual a 0. É o y igual a 0. E aí eu vou crescendo aqui minhas coordenadas até chegar em 10.000 quilômetros lá próximo do Polo Norte. Quando a gente vem aqui para o setor sul, aí eu tenho, não é exatamente uma inversão, né? Para quem está olhando para a folha, é como se eu tivesse a mesma orientação, né? Mas pensando nos pontos cardeais aqui, nos pontos de orientação, é como se a coisa tivesse invertido. Para o hemisfério, para o setor sul, o 0 está lá no Polo Sul. E aí eu vou crescendo as coordenadas y até chegar no Equador. No Equador eu estou na coordenada 10.000 quilômetros, coordenada y 10.000 quilômetros. Que, como a gente normalmente trabalha em metros, então são 10 milhões de metros. Estou aqui em 0 metros, quando eu chego no Equador estou em 10 milhões de metros. Já as coordenadas x, elas tomam como referência esse meridiano central aqui, central ao fuso. E esse meridiano central está na coordenada x 500 km, né, 500 mil metros. E você tem uma amplitude aqui de 6 graus, que vai dar mais ou menos uns 400 km para um lado e para o outro. Esse 700 é, na verdade, essa marcaçãozinha bem aqui. Eu teria um 900 aqui no final. Então, um pouco por que isso, né? A ideia aqui é tentar evitar coordenadas que sejam negativas. Então, você necessariamente tem um campo útil aqui que coloca coordenadas positivas. Se a gente tenta imaginar onde é que está esse 0 no nosso hemisfério sul, ele está mais ou menos aí, né? Um pouco para fora em relação às coordenadas x. O 0 está um pouco para fora, né? Ele não faz parte da área útil aí do fuso.
E, efetivamente, as coordenadas y também. Nesse desenho aqui está como se a gente chegasse até o Polo Sul, mas você vê que quando vai chegando no Polo Sul vai virando um ponto, né? Então o sistema de projeção vai ficando inútil. Se eu bem me lembro, se você imaginar esse arco de 90 graus, partindo do Equador e indo para o Polo, isso está limitado até ali uns 84 graus ou algo mais ou menos assim. Então, efetivamente, tem um limite que se estabelece aqui, que também bota a área útil aqui para uma área positiva. Se a gente for tentar imaginar no fuso 24S, onde é que fica Fortaleza, nesse sistema cartesiano, Fortaleza fica tipo bem aqui. Ela está muito próxima do meridiano central e ela está bem próxima do limite da porção sul do fuso, que é os 10 milhões de metros. Então ela está mais ou menos aí. Se a gente quiser pegar aqui as coordenadas, o centroide de Fortaleza tem essas coordenadas aqui nesse sistema de projeção aqui de Mercator. É esse 552.409 ponto blá 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 metros e no X e 9.581.533 ponto blá 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 no Y. Aí acontece uma coisa aqui que é a que eu queria chamar a atenção. É o motivo pelo qual eu estou falando aqui desse sistema de coordenadas. Quando um número desse passa pelo Grasshopper, um número com essa formatação aqui passa pelo Grasshopper, o Grasshopper transforma nisso aqui. A coordenada x, ela perde muito pouco, né? Tu vê que ela tem 2, 4, 6, 8, 10 casas decimais e ela fica com 6 casas decimais. Ainda está bastante preciso para uma escala de mapa como que a gente lida, né? Para uma escala de espaço urbano. Agora, quando vem para a coordenada y precisa de 7 caracteres para fechar esse número aqui. Até 6 caracteres, o Grasshopper lida de boa. Quando passa para o sétimo, aí ele transforma numa notação científica. Esse 9.581.533 vira 9.5815 vezes 10 elevado à sexta. Então, vê aqui que teve um corte de arredondamento que está perdendo aqui 33 metros. 33 metros é bastante, já na escala que a gente trabalha. Então, por que isso acontece, né? O Grasshopper e o Rhino, originalmente, eles não são sistemas para lidar, não foram pensados originalmente, para lidar com coordenadas geográficas. Quer dizer, com coordenadas cartesianas desse montante, que só fazem sentido se você está lidando com conversões de coordenadas geográficas. Né? Você normalmente modela as coisas próximas do zero, você não modela coisas 9 milhões de unidades distante do zero. Então, quando ele vai para esses números muito grandes, ele faz esses arredondamentos. E isso causa problemas. Então, a gente vai ver que no Carcará existem alguns parâmetros de correção. Sempre que tem pilhas que lidam com geometria, tem lá esses dois parâmetros de correção em x e em y. E o que é que eles fazem? Né? Dentro das pilhas que lidam com geometria, a query que está colocada ali para trazer essa geometria para dentro do Grasshopper tem embutida nela uma função de translação que pega um ponto de referência, que pode ser, por exemplo, o centroide de Fortaleza, o centroide de um bairro que você esteja estudando, mas pega como referência um ponto que pertence a Fortaleza, está próximo disso, pertence à tua área de estudo, e usa as coordenadas desse ponto para transladar as geometrias, transladar esse ponto, né, e todas as coisas em volta dele, mas usar ele como referência e trazer ele para o zero do modelo no Rhino e no Grasshopper. E aí, isso quando você está fazendo uma leitura, né, quando você está puxando dados lá do banco de dados. Quando você devolve esses dados, aí você tem uma mesma função de translação que vai usar essas coordenadas com o sinal trocado, né? Eu faço essa função de translação usando o sinal negativo, né? Subtraindo os 9 milhões e não sei quantos, 500 mil e não sei quanto das coordenadas de todos os pontos, então isso traz o mapa para perto do zero. E quando eu vou devolver isso para o banco, para eu não quebrar o meu sistema de georreferenciamento, eu tenho a função de translação adicionando esse mesmo fator que eu retirei quando consultei, eu devolvo quando vou escrever no banco.
Então, só para ficar um pouco claro aqui o que é essa função de translação, esses parâmetros de correção, na verdade, que vão aparecer em alguns componentes. Bom, e só para terminar o vídeo aqui, a gente fazer uma pequena ilustração, o que é que dá para fazer com o Carcará, né? Dá para a gente fazer algumas volumetrias urbanas e construção de visualizações dentro do Grasshopper. Isso aqui que a gente está vendo em tela é resultado direto do Carcará. O que a gente fez aqui foi, a gente tem uma tabela, um shape de bairros, que tem todos os bairros de Fortaleza, e a gente tem um shape que tem todas as edificações de Fortaleza. Muitas geometrias, né? Então, o que a gente fez aqui foi selecionar alguns bairros de interesse, no caso foi pelo nome, então a gente selecionou aqui 5 bairros que são vizinhos e que de alguma maneira passam pela orla ou tocam a orla, Moura Brasil, Centro Praia de Iracema, Meireles e Aldeota, e usou os polígonos desses bairros, os limites desses bairros, como um filtro espacial na tabela de edificações para trazer para o ambiente do Grasshopper só as edificações que estavam dentro desses bairros. Com isso, a gente produziu uma volumetria e aproveitou para fazer uma tradução. Então, a gente fez uma tradução do valor numérico da altura do volume edificado para a cor. Aqui a gente traduziu o maior volume para um magenta, o menor volume para um ciano, o valor médio passava pelo amarelo e a gente ganhou esse degradê aí, onde fica muito fácil perceber os bolsões de edificações maiores nesse mar de pequenos volumes, né? Então a gente vê aqui o centro de Fortaleza, né, como uma área bem horizontal. O centro vai pegar essa área toda, né? Então a gente vê ele como uma área bem horizontal. O Moura Brasil, idem. E à medida que a gente vai vindo aqui para Praia de Iracema, Meireles, Aldeota, a gente vai tendo esses volumes maiores. Uma outra experiência que a gente fez aqui, com base na mesma volumetria, foi consultar na base de dados os pontos que eram referentes à localização das praças e parques na cidade inteira. Aí a gente trouxe isso para dentro do ambiente do Grasshopper e mediu a distância de cada localização de praça para cada volume edificado. E reteve a distância para a praça mais próxima. Então, cada volume tem sua distância calculada para todas as praças e a gente retém o valor da praça mais próxima e usa esse fator com o mesmo degradê de cores e traduz isso para os volumes edificados. Então a gente consegue ver aqui esses bolsões. Aí aqui, na verdade, o degradê se inverte, né? Antes os maiores valores de altura ficavam vermelhos, agora aqui os menores valores de distância ficam, não vermelhos, né, magentas, e os maiores valores de distância ficam azuis. Então a gente consegue ver essa concentração de praças aqui, muitas praças no centro, então o centro é quase todo vermelho, tem algumas áreas aqui de transição entre praças e parques, que vai ficando amarelinho, mas a gente tem esse canyon aqui, que separa a aldeota do centro, né? Aonde você tem uma certa pobreza aqui de espaços livres. Quem conhece Fortaleza vai dizer que, tecnicamente, essa representação está um pouco errada, e está mesmo, porque no shape faltavam alguns pontos de praça. Bem aqui é a Praça Luiza Távora, então, tecnicamente, bem aqui eu deveria ter um foco também. Mas, enfim, a gente consegue fazer essas manipulações. Outras coisas que a gente consegue também são algumas simulações. Nesse caso aqui, decorrente da pesquisa que eu falei, modelando a percepção, foi uma pesquisa de mestrado, onde a gente trabalhava uma simulação, né, que eu estou simulando um sujeito tentando enxergar a farmácia Oswaldo Cruz de todos os pontos possíveis de espaço público. Então, tem a Praça do Ferreira, na frente do Oswaldo Cruz, e as ruas ao redor. Né? Então, a gente estava calculando aqui um índice de acesso visual em cada uma dessas posições, levando em consideração toda a volumetria urbana, a volumetria de contexto, né? No caso da Praça do Ferreira, a gente tem os quiosques, né? Que estão fazendo sombra. É uma das coisas que a gente fez usando esse sistema. Outra coisa que a gente fez usando esse sistema foi esse dashboard aqui que foi feito na pesquisa Viva Ceará, que trabalhava em o planejamento de um distrito de inovação em saúde, lá no Porangabuçu. Viva Porangabuçu, na verdade, no nome da pesquisa. E aqui a gente tem um dashboard, né, bem montadinho aqui, na interface do Rhino,
Você vê que aqui são viewports do rim que foram configuradas, ajeitadinhas aqui para uma exibir o mapa, e no mapa eu tenho a poligonal aqui de limites do distrito. Aqui marcadinho eu tenho pontos de ônibus, e aqui o que está sendo feito é testar lote a lote qual é a distância para o ponto de ônibus mais próximo e também quantos pontos de ônibus eu tenho num raio caminhável aí de 500 metros. E aqui eu tenho todas as informações, né, numéricas, informação sobre o ponto de interesse, informação sobre o lote em análise, média da população residente no raio de análise, e aqui uma visualização da geometria do lote, filtrando também o volume edificado que está dentro desse lote. Então, a gente vai tendo uma iteração em todos os lotes aí do contexto e uma gravação desses valores. Por fim, um outro trabalho aqui que foi feito, que é o Aprender, Simplificar, Acelerar, também uma pesquisa de mestrado do Anderson Passos, aonde o sistema foi usado para criar uma volumetria urbana de algumas esquinas, aqui a esquina da Via de Tabra com câmbio de Aguiar, e permitiu que ele calculasse fizesse algumas simulações de conforto ambiental, simulação de ventilação e simulação de incidência solar, principalmente, e ele usou isso aqui no processo de aprendizado de máquina para tentar fazer aqui um bypass computacional. Então, um conjunto de esquinas foram simuladas para obter esses índices, com simulação pesada, demorada, difícil, e isso foi usado como dado de treino para tentar depois inferir esses valores só com alguns parâmetros de forma urbana. Então, esses são alguns exemplos do que dá para a gente fazer com o Carcará. E próximo vídeo, então, a gente trata de exercícios práticos para a gente fazer algumas dessas coisas que foram vistas aqui.